Graças a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Colocamos em pés, amados. Esta é a palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia no livro do evangelista São Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Vamos iniciar um estudo nesta noite que fala a respeito dos ardis do maligno, ou das artimanhas, ou das estratégias de Satanás. Evangelista São Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 22. Queridos, vamos repetir todos juntos o versículo 27. 1, 2, 3. E todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus, exalto o seu nome por estarmos na sua presença. Sou grato a Ti por cada um dos meus irmãos, que o Senhor tem dado a oportunidade de estar na Tua casa para aprender a Sua palavra. Espírito Santo, toma a direção deste culto, fala aos corações, me ajuda, Senhor, porque sou insuficiente. Ajuda a igreja do Senhor, os meus irmãos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Ilumina os nossos olhos nesta noite e ser glorificado aqui. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Graças a Jesus. Queridos, a primeira coisa que desejo dizer aos irmãos é que não devemos ter receio algum de falar sobre as artimanhas de Satanás. Não devemos ter receio algum. Por que digo isso, irmãos? Porque Satanás não vai me odiar mais, nem vai me odiar menos, se eu falar ou deixar de falar dele. Entenda isso. Ele já te odeia, você falando dele ou não falando dele. Agora, por que estou dizendo isso? Porque é mais ou menos assim. Eu moro numa comunidade e existe uma lei na comunidade chamada Lei do Silêncio. E eu já vivi isso na prática já, irmãos. Isso na prática. E lá, ninguém pode falar do traficante. Ninguém pode falar do bandido. Porque senão você pode sofrer retaliação. Não é assim? E isso é uma forma de proteção que os traficantes e os bandidos criaram. Um exemplo, no meio da bandidagem, aquele que entregou o outro recebe o nome de cagueta, não é? E o cagueta diz por aí que morre cedo, não é verdade? E de fato, os bandidos matam aquele que entregou o outro. Por que eles fazem isso? Para que a lei do silêncio tenha validade, para que crie medo, terror nas outras pessoas. Então, se eu sei que quem abre o bico morre, quem quer morrer? Ninguém, então não vamos falar. A mesma coisa no reino espiritual. Tem gente que tem receio, ou não quer estudar ou falar sobre Satanás, sobre os seus ardis. E vou dizer para os irmãos, isso é muito bom para o diabo. É muito bom. Porque quanto menos você lembrar que o diabo existe, melhor é. Imagina, eu tenho um ladrão aqui no nosso meio e eu não falo dele. Não é bom para ele? É muito bom. Eu tenho alguém que está traficando aqui, roubando informações, vendendo informações, e eu não falo que isso está acontecendo. É bom para ele ou não é? É lógico que é. Então, quanto menos ele aparecer, melhor. O ateísmo, para que serve o ateísmo? O ateísmo, ele não só nega a existência de Deus, como também nega a existência do diabo. E isso.
Como que a pessoa pode não crer em Deus e crer no diabo? Tem jeito? Não. Ele não crê nem em Deus e não crê no diabo. Ele diz assim: tudo que acontece no mundo é fruto de nossas ações. Em parte sim, mas em parte não. Correto? Existe um reino espiritual, existe um mundo que influencia diretamente no nosso mundo, e precisamos compreender isso. Primeiro, acabamos de ler um texto que diz: entrou Jesus na sinagoga e começou a ensinar. Só que ele ensinava com autoridade, havia uma unção sobre Jesus. E de fato é que em Lucas capítulo 4, Jesus pediu, a partir do versículo 18, nós vamos ler mais para frente, Jesus pediu o livro e abriu onde estava o profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, está sobre mim, pelo que me ungiu. Então Jesus estava debaixo de autoridade do Espírito Santo. Jesus era ungido pelo Espírito Santo, e tudo que ele falava não era como um homem comum. Ele falava com autoridade, com poder, com unção, e isso impacta as pessoas, ou não? Sim. Então aquilo começou a impactar. Só que diz o texto que lemos, capítulo 1 de Marcos, do versículo 21 a 27, que havia um homem lá que tinha um espírito imundo, um homem possuído por demônio, e ele estava quietinho, estava lá. Perceba que o demônio, ele está dentro das pessoas, amém? Não é fora. É lógico que nem todo mundo tem demônio, nós vamos aprender isso, mas ser influenciado por demônios, até eu sou, e eu não estou mentindo não. Somos influenciados. Satanás nos influencia, às vezes no trânsito, às vezes numa coisinha errada que você faz, Satanás acaba te influenciando. Influenciado é uma coisa e ser possuído é outra. Nós vamos entender isso. Então, por causa da unção, por causa da autoridade, o demônio se manifestou. Quem já viu isso acontecer na igreja? Todos aqui, né? E quando ele se manifestou, começou a bagunça. Satanás chamando a atenção e querendo bagunçar. No entanto, olha o que Jesus disse a ele, versículo 25. Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Versículo 26. O demônio, convulsionando, clamando com grande voz, saiu. Irmão, aquilo foi algo extraordinário. Misericórdia! Aquilo deixou todo mundo espantado. Por quê? Porque se tratava de uma nova doutrina. Versículo 27. Que nova doutrina é esta? Que novo ensino é este? Isso é novidade. Como alguém pode dizer para um espírito imundo calar a boca e o espírito imundo ficar quieto e sair? Nunca vi. Alguém leia Mateus 9, versículo 33. Se trata de um texto semelhante. Mateus 9, 33. Amém. Olha só, nunca tal se viu em toda a nação. Nunca aconteceu algo assim. Como alguém pode dizer a um demônio: cala-te, sai dele, e o demônio sair? Isso é novo, é um novo ensino, é uma nova doutrina. E diga comigo: de fato era. Vamos lá, queridos, o que precisamos entender? Antes de Jesus chegar, como que as pessoas lidavam com pessoas que tinham demônios? Porque os demônios já se manifestavam, os demônios já possuíam pessoas, mas como que as pessoas lidavam com isso? Quando os discípulos, aliás, as pessoas da sinagoga ficaram admiradas, é porque os demônios já se manifestavam, ou não?
Só que nunca ninguém presenciou uma forma de libertação como aquela. Vamos ver no passado. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 17 e 18. E o versículo 23. Dá só uma pausa aqui. Preste bem atenção. A parte final. O Senhor é com ele. O Senhor era com quem? Isso, com Davi. Então perceba que essa era uma forma de se lidar com pessoas que tinham demônio. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Preste bem atenção. Somos uma casa que Deus escolheu para morar. Mas se a casa está desabitada, quem vem habitar? O espírito mau. Então o espírito mau, por que ele escolheu Saul? Porque Saul era líder. Irmãos, se o diabo tiver que possuir alguém aqui, quem que o diabo vai escolher? É lógico que é eu, meu irmão. Por quê? Para influenciar todos vocês para o mal. Se o diabo tiver que possuir alguém dentro de uma casa, ele vai escolher o menor ou o maior? O maior, o chefe da casa, os pais. Por quê? Para influenciar os filhos para o mal. Se o diabo tiver que escolher alguém em Franco da Rocha para influenciar, ele vai escolher quem na cidade? Prefeito. É muito fácil isso. Porque se ele domina o prefeito, ele consegue influenciar toda a cidade para o mal. Amém? Então, Satanás escolhe pessoas. Satanás escolhe pessoas. Isso não quer dizer que ele não entra numa criança. Isso não quer dizer que ele não entra no mendigo. Isso não quer dizer que ele não entra no... Não. Mas se ele puder escolher, ele escolhe e escolhe muito bem. Porque se trata de um ardil. Se trata de uma estratégia, de uma artimanha. Então, passou a perturbar Saul. E as pessoas não sabiam lidar com isso. Como é que expulsa um demônio? Não sei. Aí alguém teve uma ideia, e eu penso que essa ideia veio do Senhor, e disse: olha, procure alguém que saiba tocar harpa. Dizem um ditado popular, que quem canta os males espantam, né? Existem tratamentos com música, né? A música de fato nos acalma, ou não? Sim, como tem música que nos deixam eletrizados, mas tem música que nos acalma. E manda chamar esse homem que toque bem, e ele vai tocar, e Saul vai se sentir aliviado. Mas o detalhe está no capítulo, está no versículo 18, porque diz: a diferença estava em Davi, porque o Senhor era com ele. E sabe o que é interessante? Davi, ele é um tipo de Cristo. Davi não é o Cristo, mas ele é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele foi ungido também. Jesus era ungido? Sim, Davi também era ungido. Saul também era ungido. Mas Saul perdeu a unção por causa dos seus próprios erros. Mas Davi, ele era ungido, e foi o primeiro que se tem notícia que expulsou um demônio de alguém. Como que ele expulsou? Tocando harpa. Então preste bem atenção. O Senhor era com ele, ele era ungido, o Senhor era com ele, e ele tocando harpa, o demônio se retirava. Agora preste bem atenção. O versículo 23 diz que o demônio se retirava dele, mas volta e meia o demônio voltava. Você continua lendo o livro de Samuel e você vai vendo que volta e meia o demônio pega Saul de novo. Mas sempre que isso acontecia, expulsava tocando harpa. Então qual que era o modo que as pessoas expulsavam o demônio? Era tocando música. Funcionava? Com Davi funcionava. Por que funcionava? Porque Davi tinha o Espírito Santo. Então se você tem o Espírito Santo, você pode uma metodologia de expulsar o demônio. Mas essa forma já foi nos dada. Que forma que é essa? Em meu nome expulsarão os demônios. Mas até então não tinha. Jesus não havia sido revelado, amém? Então, como Jesus não havia sido revelado, o caminho era tocar harpa. Mas era qualquer um? Não, tinha que ser cheio do Espírito Santo.
ungido pelo Senhor. E o demônio saía, por causa da unção. Por causa da unção. Vamos voltar aqui. Outra forma que as pessoas lidavam com demônios. Isso se registra na aldeia dos Gadarenos. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 4. Se alguém quiser ler, leia, por favor. Amém. Então essa é a forma mais comum de se lidar com um endemoniado: prender, colocar grilhões, cadeias, para tentar impedi-lo de perturbar as pessoas e coisas assim. Não é assim que as pessoas lidam com o demônio? O cara está endemoniado, aí alguém fala assim: isso aí tem que tomar um couro, não é? Vamos dar um couro que já o demônio sai. E às vezes sai, porque não se trata de demônio, é servilhice. Mas tem demônio mesmo às vezes. E as pessoas querem lidar com o demônio assim: prendendo, amarrando e fazendo coisas assim. Eu já disse em outras doutrinas, não sei se falei aqui, mas tem um livro na internet que você pode baixar, O Avivamento na África do Sul. É um livro pequeno, deve ter 20 ou 30 páginas, fantástico. E lá diz de uma mulher que tinha uma filha endemoniada. Essa filha, ela tirava toda a roupa, ficava nua e entrava na escola para fazer bagunça. E as pessoas acabavam com a aula. E às vezes ela caía na plantação do pessoal ali e quebrava tudo a plantação dos outros. Demônio. E a mãe amarrava aquela criança. Para quê? Para que a própria população não a matasse. Porque essa é uma forma de lidar com o demônio, para quem não tem conhecimento espiritual. Amém? Então quem não tem conhecimento espiritual, como é que vamos lidar com o demônio? Prender. Então essa mãe prendia essa menina, para que essa menina não fosse morta pelos fazendeiros ali. É uma história muito linda. Quem quiser ler, vale muito a pena. Outra forma está também registrada do menino que tinha um espírito mudo e surdo, que está registrado em São Marcos 9, 21 a 22 e depois o versículo 25. Se alguém quiser ler, Jesus está entrevistando o pai desse menino e ele diz o que sucedia. Marcos capítulo 9, versículo 21, 22 e depois o versículo 25. Amém. Olha só: espírito mudo e surdo. Então o menino não era mudo e nem era surdo, mas ele se comportava como se fosse mudo e surdo. Por quê? Por causa do espírito que estava sobre o menino. Mas o que eu quero que os irmãos percebam aqui é que Jesus começou a entrevistar aquele pai, que o texto sagrado diz o jovem lunático, e diz o texto que o pai tinha que cuidar dele 24 horas. Por quê? Porque aquele espírito queria matar aquele menino. Às vezes lançava na água, afogado, às vezes no fogo. Em outro texto diz, às vezes lançava em pedregulhos. Ou seja, para que aquilo não acontecesse, o pai tinha que vigiá-lo o tempo todo. Então, se eu tenho um menino, se eu tenho alguém endemoniado e eu não sei como lidar, é só desse jeito que você lida: ou prendendo, ou vigiando, ou tocando o arco. Essa eram as formas de lidar com o demônio no passado, antes de Jesus. Amém? Que isso esteja claro. Antes de Jesus. Quando Jesus chegou, como que Jesus lidou? Cala-te e sai dele. Oxê! Nunca se viu isso em todo Israel. Que novo ensino é esse? Que nova doutrina é essa? Então Jesus veio mudar a forma de lidarmos com demônios. Jesus que trouxe essa mudança. Outra coisa que precisamos entender: pode ser que alguém tenha mais de um demônio no couro. O capítulo 1 diz o texto
que lemos que era um espírito imundo, versículo 23 de São Marcos, e um homem com um espírito imundo. Então, um espírito. Em Marcos 16, 9, diz que Maria Madalena tinha 7 demônios. Alguém leia? Marcos 16, 9. 7 demônios. Então, Maria Madalena tinha 7, e o gadareno tinha milhares. Marcos 5, versículo 9. Se alguém quiser ler. Amém. Então perceba que pode haver na vida de uma única pessoa um único demônio, 7 demônios ou milhares de demônios. Legião, nos dias de Jesus, uma legião romana tinha a legião mínima tinha 3.000 soldados, e uma legião média tinha 7.000 soldados, e uma legião grande tinha 14 a 15.000 soldados. Então é muito demônio no couro de alguém. Esta era a razão que esse rapaz era forte. Amém? Essa era a razão que ele quebrava correntes, quebrava cadeias, não tinha jeito de dominá-lo. Por quê? Porque o demônio na vida de alguém transmite força, irmão. Enfim, então quando Jesus chegou, a partir de Jesus que começamos a lidar com o demônio de uma forma até então jamais vista. Alguém leia Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21. Maravilha. Perceba, irmãos, Jesus está dizendo: a partir de agora tudo vai mudar. Hoje se cumpriu essas escrituras. A partir de agora eu lidarei com demônios, com espíritos imundos, de forma diferente. Me enviou-me a libertar os oprimidos, os cativos. E como que Jesus libertava? Com autoridade, com a sua fala. Jesus dizia e os demônios, os espíritos lhe obedeciam. Então Jesus está dizendo: a partir de agora tudo vai mudar. Amém? Outro sim, Jesus também disse certa feita, Lucas 11, 20, que expulsar demônios é sinal que o reino de Deus está no nosso meio. Lucas 11, versículo 20. Amém? Então Jesus está dizendo: olha, o sinal que o reino de Deus chegou é que os demônios estão sendo expulsos por meio de autoridade. Se os demônios estão sendo expulsos, repelidos, é prova que o reino de Deus chegou. Amém? Outra coisa que Jesus disse, o versículo 21, alguém leia, do capítulo 11, o 22. Glórias a Deus. Olha o que Jesus está dizendo: olha, eu sou mais valente que o valente chamado Satanás, diabo e demônios. Eu sou mais valente. Quando um valente guarda a sua casa, ele está falando do diabo. Bem guardada, ele guarda a sua casa. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Quando, um exemplo, você aceitou Jesus na sua casa, e você é o único que aceitou Jesus lá na sua casa, você é o único lá, ou na sua família. Aí você diz assim para o seu pai, ou para sua mãe, ou para alguém, se você não é o chefe da casa, né? Posso fazer um culto aqui em casa? Aí o chefe da casa geralmente fala assim: não quero não gosto de crente. O que é que ele está fazendo? Ele está se protegendo, amém, irmãos? Por quê? Porque senão os crentes vão entrar lá e vai expulsar o demônio do corpo dele, e ele vai virar crente também. Então uma forma de se proteger é impedir que os crentes cheguem lá, e isso é estratégia de Satanás. Outro sim, às vezes você é o chefe da casa, é o chefe da família, aí você fala: vou fazer um culto aqui para minha família aceitar Jesus. No dia que você faz o culto, aparece festa, aparece batismo, aparece churrasco, aparece compromisso para todo mundo, e só fica você e os crentes já.
na sua casa. O que é isso? Satanás protegendo as suas vítimas. Não, vai lá pro churrasco, vai comer pizza, vai para tudo quanto é lugar, só para não ir para o culto e ser liberto. Por quê? Porque Satanás é um valente que protege bem guardado a sua casa. Mas Jesus está dizendo: olha, está aqui quem é mais valente que Satanás, e quando eu chego, eu amarro ele, eu tiro a sua armadura e reparto os seus bens. Jesus é maior que os demônios, e este Jesus habita em nós. Somos a sua casa, somos a sua morada. Não temas, não tenha medo, aleluia, não tenha medo. Uma coisa importante: os demônios já sabiam que isso ia acontecer, mas eles só não sabiam quando, mas já sabiam que isso ia acontecer. É mais ou menos assim, irmãos. A gente conversa aqui na terra, no reino natural. Sim, no reino espiritual também existe conversa, irmão. Existe conversa. Um exemplo: os anjos estão lá no céu antes de Jesus vir. Meu Deus, olha o que os demônios estão fazendo com os seres humanos. Que coisa terrível. É só um exemplo, tá, irmão? Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Os anjos, meu Deus do céu, olha só, até quando? Aí Deus diz para eles: olha, já eu vou enviar meu filho, e ele vai vencer os demônios. Só que isso no reino espiritual. Aí ele manda um profeta lá, o profeta Isaías, e diz as mesmas palavras que Jesus leu, que está em Isaías: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou a restaurar-me os contritos de coração, libertar os cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Irmãos, esta palavra profética ecoa no reino espiritual, e os anjos começam a ter esperança. Olha, já o ungido de Deus vai vencer Satanás, vai libertar os oprimidos, vai dar alegria aos tristes, aos sem consolo. E o reino das trevas também sabe que isso vai acontecer, ou não? Sabe. Rapaz, já ele vem. Já ele vem. Então, quando Jesus aparece, olha o que eles dizem. Mateus 8, versículo 29. E alguém em Lucas 4, 34. Olha só, irmãos. Os demônios tinham consciência, tinha conhecimento que o Filho de Deus viria, e quando ele viesse, eles seriam atormentados. Por que atormentados? Porque o Senhor os expulsaria, os mandaria embora das pessoas, e aquilo era motivo de tormento. Lucas 4:34. Amém. Então os demônios sabiam que o Santo de Deus viria, e quando ele viesse, ele destruiria as correntes de Satanás. E eles estavam gritando: mas já chegou o tempo, já chegou, já é a hora. Como é que você apareceu? Por quê? Porque eles sabiam que Jesus viria, que o ungido viria, mas não sabia o tempo. E Jesus chega no tempo que eles não esperam, e começa a repeli-los, e eles começam a ser atormentados pela presença de Jesus. Outro sim, Jesus, irmão, repassou aos seus discípulos esse poder. Todos os discípulos têm
esse poder. Mateus capítulo 10, versículo 1, existe muitas referências e queremos lê-la para que os irmãos compreendam que se trata de uma doutrina. Deus nos deu esse poder, temos de Deus esse poder. Mateus 10, versículo 1, quem quiser ler, leia. Amém. Então perceba, irmãos, nós temos esse poder porque Cristo nos deu. Foi Cristo que nos deu. Olha, eu estou dando a vocês a autoridade. E se tem uma coisa que demônio reconhece, é a autoridade. Aqui na terra os homens não sabem o que é autoridade. Nós queremos desrespeitar a autoridade, nós queremos banalizar a autoridade. Mas no reino espiritual, irmão, essa verdade é absoluta. A autoridade é válida. Cristo está dizendo: olha, eu estou dando a vocês autoridade contra os espíritos imundos. Preste bem atenção o que acontece no Brasil hoje. A Polícia Federal, ela tem autoridade em todo o território nacional, não é? É federal. Autoridade só no Brasil e fora dele? Não, você é uma pessoa comum. O policial no estado de São Paulo, ele tem autoridade como policial na onde? No seu estado. Ele foi para Minas, ele não é policial lá. Ele pode ser policial, mas lá ele não é reconhecido como tal. Não tem, ele não pode chegar lá, só polícia. Não, irmão, dependendo, ele pode ser até preso. Por quê? Porque é uma autoridade local, é uma autoridade pequena. O guarda municipal tem menos autoridade ainda, ou não tem? É só na cidade dele. Então perceba que isso é no reino natural. Agora, quando Cristo disse: eis que eu vos dou autoridade sobre os espíritos imundos, isso é em todo o mundo, é uma autoridade geral. Se eu for para os Estados Unidos contra os demônios, a mesma autoridade que eu tenho aqui, eu tenho lá. Se eu for para a China contra os demônios, a mesma autoridade que eu tenho aqui, eu tenho lá. E não é só eu não, você também. Por quê? Porque Cristo nos deu uma autoridade plena. Aonde houver um demônio, você tem autoridade. Eu te dei autoridade, eu estou dando para vocês, e os demônios reconhecem isso. Outro sim, aliás, Marcos 16, 17. Amém. Então perceba que Jesus está dizendo a todos os que creem. Agora, o crer aqui, irmão, é o crer que segue, é o crer que tem condição de estar num culto para aprender, tem condição de estar no culto da oração, tem condição de participar dos trabalhos na igreja. Você não é só crente na igreja, você é crente na sua casa, você é crente no trabalho, você é crente em todo lugar. Então você é o crente. Esse sinal seguirão aos que crerem. O crer aqui é o crer que vive a fé, que anda na fé. Amém, irmãos? É diferente. Não, realmente lá tem gente que crê assim. Não, fui naquela igreja lá, aquela igreja lá tem poder. Eu vi com meus próprios olhos. Então você vê alguém operar e você crê porque você viu, e você passa a crer em Jesus só por causa disso, não é suficiente. Você tem que seguir Jesus. Perceba que Jesus chamando os seus discípulos. Quem é que recebe essa autoridade? Os discípulos, os que seguem a Cristo. Não é os que se dizem cristão, é os que vivem como cristão. Amém, queridos? Isso é fato. Lucas 9, versículo 1. Amém. Então, preste bem atenção. Então, no primeiro momento, os 12 recebeu essa autoridade. Já no segundo momento, em Lucas capítulo 10, Jesus aumentou o número dos seus discípulos, que é 70. Versículo 10, versículo 1 diz assim: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face, de 2 em 2,
a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Agora o que eu quero que os irmãos compreendam uma coisa muito séria. Nesses dias de Jesus na terra, os 12 tinham essa autoridade e os 70, amém? Porque foram designados. Agora, quando antes de Jesus morrer, Jesus disse assim aos seus discípulos: importa que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei a vós o Consolador. Eu preciso ir para que ele venha. Preste bem atenção. O ministério terreno de Jesus era um ministério limitado. Por que limitado? Por quê? Porque o Espírito Santo não havia sido dado a todos, irmãos, amém? Então Jesus designou 12, deu autoridade a eles. Depois aumentou para 70, deu autoridade a eles. Então esses era meio limitado. Ainda que fosse bastante, era meio limitado. O próprio Cristo tinha certas limitações. Lembra quando ele entrou na região de Tiro e Sidom, que uma mulher cananeia começou a gritar: Jesus, minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não quis atendê-la. Por que Jesus não quis atendê-la? Porque Jesus veio para os israelitas, amém? Então até então o seu ministério estava limitado, mas Jesus atendeu aquela mulher. Por quê? Por causa da fé, por causa da humildade. Porque a fé, ela rompe muros, rompe barreiras. E Jesus atendeu. Mas normalmente Jesus não atenderia. Limitações de Jesus no seu ministério terreno. Mas com o advento do Pentecoste, o Espírito Santo foi dado a todo aquele que crer. Todos fomos ungidos, todos recebemos a mesma unção, todos recebemos a mesma autoridade, todos. Então, queridos, todos têm poder, todos. Então perceba, designou os 70. Aí o versículo 17: e voltaram os 70, Lucas 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Olha que alegria! Oh, meu Deus do céu! O demônio caiu lá, né? Sai no nome de Jesus! O demônio, eita poder, muita autoridade. E eles estavam tudo alegres. Aí Jesus, no versículo 19 e 20 diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Perceba, irmão, que nós não só temos poder de pisar, nós somos revestidos, temos proteção espiritual para não sermos feridos em batalha. Cristo nos deu revestimento para que o demônio não nos fira. Está lá em Efésios capítulo 6 as armas espirituais que devemos possuir: escudo da fé, espada do Espírito, capacete da salvação, calçado da preparação do Evangelho. São armas que o demônio não nos conseguirá atingir. Continuando, aí ele continua dizendo: mas não vos alegreis, porque vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então perceba que a autoridade espiritual é dada como ferramenta. A autoridade espiritual é dada para que vidas sejam libertas. Isso aqui não é garantia de salvação, amém, irmãos? Isso não é garantia de salvação. Em um outro texto, quando Jesus estiver julgando as pessoas no grande juízo final, alguns pastores chegarão diante de Cristo e dirão: Senhor, nós comíamos na sua mesa, Senhor, nós expulsávamos demônios no seu nome, Senhor,
Nós curávamos enfermos no seu nome. A autoridade do Senhor estava sobre nós. Como o Senhor vai dizer que nós não temos parte contigo? Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Então, a autoridade espiritual não é garantia de salvação. Amém? Não é porque eu estou expulsando demônio que os demônios estão saindo, que as enfermidades estão saindo, que eu estou no céu, não. Vírgula. Amém? Judas não fez a mesma coisa? Chamando os 12, deu poder sobre os espíritos imundos. Judas está incluído nos 12? Sim. Para onde que Judas foi parar? Então, autoridade sobre demônio não é garantia de salvação. Autoridade sobre enfermidade não é garantia de salvação. Para encerrarmos aqui, irmãos, quando Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito de Deus foi dado a todos os discípulos, que está lá no Pentecoste, capítulo 2, 120 almas foram batizadas, cheias do Espírito Santo. Depois o número dos discípulos aumentou para 3.000, depois para 5.000, e só foi aumentando o número dos discípulos, e está crescendo até agora, ou não? Sim, não para de crescer, graças a Deus por isso. Os apóstolos, irmãos, viveram essa autoridade pós partida de Jesus para a direita do Pai. Atos 5, versículo 12. Alguém leia. Amém. Agora leia o 16 também. Amém. Perceba que os apóstolos deram continuidade à obra que Jesus estava fazendo, sinais e prodígios, libertando oprimidos de demônios de todos os lugares, poder, autoridade. Isso os apóstolos. Agora no capítulo 8, versículo 6 e 7, isso é interessante porque se trata de um diácono que estava exercendo a mesma autoridade apostólica. Alguém leia Atos 8, versículos 6 a 7. Amém. Perceba, irmãos, alguém pode dizer assim: essa autoridade é só para os apóstolos. Não, o diácono Felipe também exercia a mesma autoridade, ou não? Ele era apóstolo? Ele foi escolhido diretamente por Cristo? Não. Ele foi um dos 12? Não. Ele foi um dos 70? Não. Ele foi escolhido pelos apóstolos, e o Espírito de Deus era com ele, e ele fazia as mesmas maravilhas que os apóstolos faziam. Isso, irmão, significa que é todo aquele que crê, que vive seguindo a Cristo, tem a mesma autoridade. Amém? Queridos, só para recapitular, entendemos que os demônios existem, entendemos que possuem pessoas, mais de um, entendemos que Cristo trouxe essa doutrina de expulsar os demônios, entendemos que é um sinal que o reino de Deus está no nosso meio, e que o reino de Deus é mais forte que o reino das trevas. Entendemos que os demônios já sabiam que a hora deles ia chegar, e entendemos que esse poder é dado a todo aquele que crê. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus.